Fala, gente boa! Sala de prosa. Uma conversa boa, no temor do Senhor, procurando encorajar a sua vida a honrar a Cristo em todos os seus relacionamentos. Um oferecimento de 8ª Igreja Presbiteriana, uma igreja bíblica, contemporânea, acolhedora de pessoas, presente na cidade, parceira na evangelização do mundo e... uma luz para as nações tem sido, viu, pastor Jeremias? Por onde eu ando, fora do Brasil, eu escuto pessoas que me dão testemunho de como têm sido abençoados pelo ministério da 8ª Igreja. E nós, abençoados pela Luz para o Caminho, cujo diretor-geral... Diretor executivo. Geral. É um negócio assim. Substância. É o famoso, em outras organizações, o pastor presidente. Nossa conversa hoje é a partir desse versículo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Efésios 6, 2 e 3. Meu pai, seu Anatalão Pereira da Silva, que já partiu para o Senhor há 32 anos. Minha mãe, Dona Ilka Durães de Oliveira e Silva, lá de Janaúba, 92 anos, diaconisa da Igreja Baptista. Maravilha do céu. Seus pais? Jeremias, meus pais já falecidos, e eu tenho uma cena assim que marcou minha vida. Nome deles. Francisco e Alaide. Francisco e Alaide. Meu pai era um presbítero, pregador leigo, um homem de Deus. A minha mãe, uma mulher analfabeta, aprendeu a ler sozinha na Bíblia. Mulher de oração, influenciou profundamente a minha vida. Então nós temos coisas semelhantes. O papai foi pregador leigo e o papai, seu Anatalão, foi o primeiro que acreditou que poderia virar um pregador. Me pôs para dirigir um culto com 12 anos de idade. Olha isso. E minha mãe, 3ª série primária, poetisa, pregadora, mulher de oração. Nós temos boas heranças. É uma coisa interessante, uma cena que me marca de honrar pai e mãe. Eu vim para o seminário e no último ano do seminário eu comecei um namoro. Ainda bem que você achou tinha, hein, varão? Já pensou, camarada? E o meu pai sinalizou que não gostaria que eu continuasse com aquele namoro. Mandou uma carta. Mandou uma carta para mim. Senhor José? Senhor Francisco. Senhor Francisco. E eu, tentando, assim, dar uma de entendida das escrituras, consultei um professor, inclusive, fiz uma carta bonita, argumentando, por A mais B, que eu devia continuar o namoro. Tá por fora, meu pai. Papai recebeu a carta e eu soube. Começou a chorar. Quando eu soube disso, eu fui imediatamente para lá, fiz uma viagem para lá. E quando eu chego, eu soube que o papai estava com câncer. E eu disse, papai, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Eu não quero nem falar para o senhor do sentimento que eu tenho por essa moça. Eu quero dizer para o senhor que meu papel é te honrar e te obedecer. Então, o senhor fique tranquilo que a partir de hoje o namoro está encerrado, eu vou passar na casa da moça, terminar o namoro. E estou fazendo isso porque entendo que o senhor é a autoridade de Deus na minha vida e que eu preciso honrar o senhor e obedecer ao senhor. E assim fiz, Passaram-se vários anos, meu pai faleceu, essa moça, que era uma moça maravilhosa, fantástica, mas ele tinha suas razões para dizer que não queria. E ela aparece e diz, seu pai morreu, você está livre, solteiro, e agora? O que impede você namorar comigo? Que chave, hein, varão? E eu disse para ela, meu pai morreu, mas o princípio é o mesmo, eu quero honrá-lo ainda assim. E nessa semana foi que eu conheci minha esposa. Foi exatamente nessa semana que Deus me deu a oportunidade de conhecer minha esposa. Isso é providência, provisão, processo. Põe os P bom, tudo aí que acompanha um cidadão. Os pais, tem rapaz e moça que diz assim, meu pai não é crente, então eu não vou honrar meu pai aqui. Ele não entendeu a autoridade que Deus estabeleceu sobre a vida dele. Meu pai não tem cultura, minha mãe não tem cultura. Precisa entender. Não, a Bíblia não diz se o pai tem que ser redondo ou quadrado, né, para honrar. Erudito. Erudito ou doutor. Imagine, se o pai é macumbeiro, se o pai não é ateu, honra ou não honra?
Tem que honrar. A única coisa que o filho não pode fazer e não deve fazer é se esse pai, que não é um crente ou não é um cristão, exige do filho algo que vai na contramão da sua consciência cristã. Por exemplo, meu filho, você tem que mentir. Meu filho, você tem que ir lá conhecer uma prostituta para você se iniciar na vida sexual. Meu filho, você hoje tem nem que... está precisando disso hoje, né, mestre? Que hoje o negócio está meio Então, brutal. O filho não pode desonrar a Deus para honrar os pais, né? Agora, os filhos precisam honrar os pais, não importa como e quem seja os pais. Honrar. Então, veja você, isso não significa que o fato de você honrar a Deus e desonrar aos pais é o princípio da autoridade. Deus é a maior autoridade, tem uma autoridade abaixo de Deus. Se você desonra essa autoridade para honrar a autoridade de Deus, não significa que o cara não vai sofrer, não. Ele vai sofrer consequências dessa autoridade. Toda desobediência gera consequências. Agora, muda o processo, né, varão? Quando a gente vai envelhecendo. Porque a gente começa como um filho dependente, é treinado para ficar independente, e depois a gente entra numa fase onde a gente volta para cuidar dos pais. Isso. Para suprir aos pais, para abençoar os pais e até para aconselhar os pais. Porque os pais fizeram um bom serviço e devolvem o filho maduro para ele mesmo. E acho que esse é o princípio de Deus. Enquanto nós somos pequenos, estamos crescendo, os pais cuidam da gente. O processo vai invertendo. Depois nós cuidamos dos pais. E esse cuidar não é só financeiro, porque às vezes pode ter o caso do pai ter ganhado não precisar dinheiro, de nada, nunca precisou de coisa mas material. há pais que precisam e filhos que não atendem. Remédios, plano de saúde, um dinheirinho extra. Fora, agora fala da honra emocional e espiritual. Então, acho que o ponto é esse. Esse filho precisa ser um bálsamo no coração desse pai e da Gostei do bálsamo. Uma sustância. Um mel na boca. E o filho que mora longe do pai e da mãe? Eu vou contar a minha experiência. Eu era pastor em Vitória, sou pastor em Vitória até hoje, mas não moro lá. Minha mãe, que ficou viúva, a 250 quilômetros. Todo mês, eu ia na casa da minha mãe. E ela ficava me esperando. Filho, você que mora longe, eu moro a mais de 500 quilômetros de Dona Ilka, minha mãe, não é? E eu não ligo todo dia. Tem dia que eu ligo 5 vezes. Aí ela fala comigo assim, meu filho, você é o filho que me surpreende. Agora eu tenho uns irmãos que moram longe de minha mãe, que eles ligam todo dia aquela hora. Eu falo, mãe, eu não posso nem... E aí tem meus irmãos que moram lá em Janaúba, que eles cuidam de minha mãe, uma coisa que eu não estou presencial. E eu queria dar essa palavrinha a filhos que moram longe. Como é que você pode surpreender seus pais com dinheiro, com a presença, com orações e com essa palavra, com telefonemas? E essa palavra que o mestre falou, bálsamo. E os pais envelhecem. E nós temos que dar uma maneira de ajudar ou de cuidar deles. É um desafio, uma oportunidade. Às vezes você casou, o cara casado, que Deus abençoe, que a nora goste sempre dos pais da gente. E nós que estamos casando filhos, que a menina e os caras gostam de nós, né, E a gente costurar isso, né? Porque eu acho que o aspecto básico é o seguinte, casou um filho, você ganhou mais uma filha. Mas deixa eu entrar aí. Sim. Não necessariamente. Sabe por quê, varão? Se a moça não quiser ser a filha da gente. É uma questão de opção. Mas você ele trabalha para isso. Que ela entenda que ela é amada como filha. Exatamente. Então, sogra e sogro não perturba não, né, mano? Mantém distância. Mantém distância. Deixa eles construir a vida deles. Eu conheço casamentos que foram acabados, chegou a divórcio. Por quê? Porque os pais da moça não entenderam que quando ela se casou, ela tem uma outra família, um outro núcleo. Aí o casalzinho vai jantar, quer ir junto. Vai fazer um passeio, a sogra quer ir junto. Não dá, ué. Então tem que ter espaço. O casal tem que ter o seu espaço. Honra teu pai e tua mãe é uma promessa. Olha, presencial, financeiro, afetivo, passear com os pais. Esses dias, varão, eu dei uma palavra em nossa igreja de que o cara troca de carro todo ano, viaja para o exterior
e a geladeira da mãe dele ou da sogra... pifando. Não, ainda é aquela que Pedro Alves Cabral trouxe. Aí um casal de nossa igreja me mandou umas fotos de 4 idosos brincando numa praia do Nordeste. Aí eles disseram, aquela mensagem do Senhor transformou a nossa vida. Glória a Deus. Nosso pai não precisa de uma geladeira, mas eles nunca tinham viajado para a praia. Então nós fizemos um pacote e levamos os 4 e passamos uma semana com eles. Eles nos abraçaram e nos disseram, obrigado, porque vocês realizaram um sonho da nossa vida. Que bonito. Sagrado o coração de Deus. Abençoa a vida de seus pais. Isso. Que o Senhor nos ajude, como filhos que já está cabeça branca, a honrar pai e mãe. Você que não tem eles, já continua honrando sua memória. Isso, honrar a memória. Bom testemunho de seu pai e de sua mãe. Amém. Louvado seja Deus. Que mesmo que seus pais sejam difíceis, não fale mal de seus pais. Não xingue seus pais. Perdoe seus pais. Quem sabe os pais aí, assim, perdoam os filhos também, né? Tem muitos pais magoados com os filhos. Muito boa. Nós vamos orar. Nós dois vamos orar hoje, tá bom? Você quer orar pelos filhos ou pelos pais? Eu oro pelos filhos. Eu oro pelos pais. Então, os filhos, você ora primeiro, eu oro depois. Deus amado, ponha no coração do filho e da filha amor aos seus pais, Amém, respeito aos seus pais, Amém, que Senhor honre Deus. seus pais, e Amém. seja uma bênção, um bálsamo Amém, no coração dos Senhor seus Deus. pais. Sim, Em Senhor nome Deus. de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós agradecemos o privilégio de ter gerado filhos. Filhos não é para quem quer, é o Senhor quem dá. E nós pedimos perdão por nós mesmos, pelos pais que, como seres humanos, erram com seus filhos. Pedimos também que o Senhor nos dê sabedoria para amar os filhos pequenos, os filhos que vieram especiais, os filhos que têm lutas com drogas, com vícios, Tem misericórdia. e cuja esperança é pais que os amam. Senhor, cria um fato novo a favor de nossos filhos. Amém. Agradecemos aqueles de nós que têm filhos casados. Ensina-nos a amar o cônjuge de nossos filhos, para que nossos filhos saibam que amamos aqueles a quem eles amam. Oramos também, Senhor, em favor daqueles que agora já são avós, como o Senhor me deu a honra de ser avô recentemente. Bendito seja o Senhor. Que a gente saiba o nosso lugar na história da família, para ser instrumento de bênção e para edificação de nossos filhos e filhas. Amém. Eu quero também pedir para o Senhor consolar aqueles pais que tiveram que enterrar seus filhos. Oh, meu Deus. Que eles recebam do Senhor graça e força nessa hora. Amém. E tempos de refrigério e de reinício. Amém. Obrigado que o Senhor é o nosso Pai e que o Senhor nos ama, em nome de Jesus. Amém. Sala de prosa é boa, boa, boa. Oferecimento de Luz para o caminho. LPC. LPC. E 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Siga-nos, hein? Tamo junto. Toda semana, trazendo uma palavra do Senhor para encorajar a sua vida. Falou, gente boa. Grande abraço. Jeremias, Você Deus é te uma abençoe. Glória a Deus. Vai em paz para Belo Horizonte, seja uma bênção. Amém. Todo Amém. dia. Amém. Amém.